Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Sim. Vocês vieram de longe? Sim. É? Demorou para chegar aqui? Não. Foi bem ligeirinho, né? Então, gente, hoje, esse pessoal que está aqui com vários instrumentos nas mãos, eles vão apresentar para vocês umas músicas, vai ser bem legal. Vão falar um pouco sobre o instrumento deles, para a gente aprender bastante coisa, tá bom? E então nós vamos começar, tá? Este projeto é uma oficina instrumental realizada através do Ministério do Turismo, tá? E juntamente com essa oficina vai acontecer hoje à noite o projeto Trenó do Sexteto Duendes Musicais. Este projeto está realizando uma celebração natalina itinerante com o grupo Sexteto Tempero Brasil, que é o nome do grupo musical de todos esses caras que estão aí. Então hoje, aqui em Lajeado, o espetáculo acontecerá a partir das 19 horas, percorrendo as ruas do município, enquanto eles interpretam canções clássicas de Natal trajados como duendes. Também vai ser transmitido simultaneamente através do Facebook da Nova Produções, que é a produtora cultural deste projeto, e conta com o patrocínio de Atlas Brasil, Fundimisa, Girando o Sol, Terra Sol Veículos e Elite Metalúrgica. Realização do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo Federal. Então, junto ao espetáculo, o município estará recebendo uma oficina musical ministrada pelos artistas, onde cada músico falará sobre o seu instrumento e as possibilidades técnicas. Então, convido o Sexteto Tempero Brasil para dar início a esta oficina. Vocês já responderam essa pergunta, vocês já deram boa tarde para nós e nós estamos muito felizes em estar aqui. Vocês gostaram do som que vocês ouviram? É algo assim diferente do que vocês ouvem no dia a dia? Muito não, muito. Opa, que legal, então vocês têm bom gosto. Muito bom, parabéns. Então, vocês ouviram aqui um trio, 3 instrumentos de sopro, porque a gente assopra ar nesses instrumentos, né? E vocês ouviram a bateria, o baixo e a guitarra, que sustentam. Vamos imaginar que nós 3 aqui precisamos de algo que nos sustente. Quando vocês vão deitar na cama, vocês têm um colchão que sustenta vocês, né? Onde vocês deitam. Agora vocês estão sentados. Quem sustenta vocês agora? A cadeira, né? Então, essa é a função
desses três que estão aqui atrás dos três sopros, tá? Sustentar ou nos auxiliar em manter viva uma célula rítmica e uma célula harmônica, que nós vamos explicar aqui o que é. O que é então isso que nós chamamos de melodia, harmonia e ritmo? Melodia é toda a canção que você cantar, que vocês cantam muitas canções no dia a dia de vocês? Sim. Me cantem uma, por favor. Um exemplo de uma. Quem sabe uma? Pode cantar umas. Qual é o nome de uma? Borboletinha. Sai a borboletinha? Borboletinha sai. Ela já sabe uma, canta uma. Show! Então, o que vocês fizeram pra gente aqui foi cantar uma melodia. Cada um de vocês, individualmente, né? Então, cantou uma linha melódica, uma melodia. É o que nós três fazemos aqui, nesse grupo, né? Nós fazemos a melodia. Tá? William toca um pouquinho da melodia do Garoto de Ipanema que nós tocamos. Ele vai tocar borboletinha no trompete. O Gustavo também quer tocar. Nós tocamos a linha melódica. Vamos lá, vamos fazer a linha então do ritmo e da harmonia do Garoto de Ipanema. Pode ser do início aquela. Ele vai fazer uma chamadinha para ele. Em cima do que eles tocaram, nós três sopros vamos repousar e tocar a nossa linha melódica. Pode ser direto na letra A. O William toca um pouquinho da melodia. Legal. Vocês já compreendem agora que é uma melodia? Uma pessoa sozinha cantando ou tocando um instrumento, né? Harmonia, faz um acorde, harmonia, vários sons ao mesmo tempo, sustentando a melodia. O ritmo é o que a bateria faz, para sustentar ritmicamente quem está tocando a harmonia e a melodia, tá? Agora então vamos para os instrumentos que nós temos aqui. Este aqui é um trombone de vara. Já ouviram? Já viram um instrumento assim? Tem alguém da família Simpsons que toca trombone de vara? Não? Quem vocês conhecem? Alguém que toca esse instrumento? Oi? Além de mim. Tá, o trombone de vara é o seguinte, ó. Ele... Na verdade, os instrumentistas, os instrumentos aqui dependem basicamente do início do ser humano que está manipulando e trabalhando com o instrumento, né? Assim, cada instrumento tem uma dificuldade, tem um tipo de som, tem algumas coisas bem características de cada instrumento. Esse aqui é um instrumento da família. Opa, nós temos famílias. Vocês viram que os instrumentos têm famílias. Essa família aqui, a do trompete e do trombone, faz parte da família dos letais. Dá para ver por quê? E o saxofone faz parte da família das madeiras. Depois ele vai explicar por quê. E tem ainda, quem tem as cordas, quem são das cordas?
a guitarra, o baixo, o violino. Que outros instrumentos nós temos? Que é das cordas. Os instrumentos de percussão, que são quem? A bateria, isso, os tambores, os tímpanos, tem vários aí, né? Isso aí. Legal isso? São as famílias que vocês ainda vão estudar futuramente. E o trombone, então, todo som que vocês ouvirem vai sair inicialmente porque tem ar. Um ar que é comprimido, que sai acima, e onde eu tenho o vocal e meus lábios fazendo. Eu transfiro essa abelhinha que eu faço do meu lado, que o William depois vai mostrar melhor. Eu transfiro para cá. E eu transfiro tudo junto para cá. Okay? Assim vocês já sabem como é que funciona o som, como é que sai a emissão do som. Então o trombone tem uma vara que desliza, ela é bem leve, se eu deixar ela cai. Ela é bem leve, tá? E eu tenho 7 posições na vara aqui. Primeira posição, segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. E eu preciso ouvir se cada posição está mais ou menos correspondendo à afinação. O meu ouvido tem que ser muito cuidadoso nesse aspecto, tá? E eu trabalho nesse trombone com vários túneis sonoros. Imaginem que uma posição até a sétima seja um túnel. Só que eu tenho um túnel acima e com essa mesma possibilidade outros abaixo. Vamos ver o mais grave. Mais possibilidades de túneis, um acima do outro. E conforme vai subindo, eu vou dando mais pressão e subindo aqui também. Entenderam? Então esse é o trombone que vocês legal? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é William. Eu vou falar sobre esse instrumento aqui. Alguém já sabe o nomezinho dele? Começa com T. Trompete, muito bem. Assim como o nosso maestro pastor já falou, eles são da mesma família, os dois, porque eles são de metal. Alguém de vocês sabe qual é a parte mais importante do trompete? A música, muito. Mas antes da música, qual é a parte mais importante para tocar um instrumento? Soprar, isso aí. Então eu sou a parte mais importante para fazer o som nesse instrumento, tá? Antes de soprar, assim como o pastor já falou, a gente precisa respirar. Então eu vou convidar vocês a respirar comigo, pode ser? Vamos fazer assim, ó. Todo mundo respira. Solta o ar. Relaxa. Agora vocês vão colocar o dedinho no umbigo. Coloca o dedo no umbigo, sobe um pouquinho assim. 1, 2, 3, 4. Conta 4 para cima ali. Aperta o dedinho. Agora vocês vão tentar respirar e vão tentar encher essa barriga. Será que vai conseguir? Solta o arzinho todo. Agora, enche a barriga. Segura. E agora sopra bastante força. Mais ou menos assim que a gente sopra num instrumento de sopro. Precisa muita pressão, muito ar, muita vontade. E a gente coloca esse sopro aqui assim. Tá? Alguém de vocês já tocou uma flauta? Sim. Já tocou flauta? Joga. Como a gente faz para soprar na flauta? Só? E sopra de forma doce, suave, porque o nome da flauta é flauta doce, então tem que ser muito suave. Ao contrário do trompete, que a gente não pode ser muito delicado, tem que ser com muita pressão. E para soprar no trompete, a gente precisa fazer aquele sonzinho, o sonzinho da abelha. Como é que é o sonzinho da abelha? A gente vai vibrar o lábio. E cada nota musical está aqui no meu lábio.
Vocês conhecem as notas musicais? São 7. Alguém sabe como é o nome da primeira? Dó. Depois do Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ótimo, vocês estão de parabéns. E agora, seguindo no trompete. Vocês sabem por que o trompete foi inventado? Ou como ele foi inventado? Vocês sabem que no campo tem um pastor que tem as suas ovelhas. E quando ele precisava chamar a ovelha, ele precisava ter uma voz muito forte para chamar elas e fazer um som. Então o trompete não era exatamente assim. Ele era só um megafone onde o pastor chamava as ovelhinhas. E geralmente foi assim com a maioria dos instrumentos de sopro. Tudo começou muito antigamente, tá? E no instrumento do trompete, a gente tem esses 3 botõezinhos aqui. Vocês sabem para que eles servem? Para fazer as notas. E a gente falou agora há pouquinho que a gente tem 7 notas musicais. Mas quantos botões eu tenho? 13. E como é que eu faço 7 notas com 3 botões? Tem que apertar combinando. Então vamos lá, vamos ver se vocês vão lembrar. Quando está aberto, é a primeira nota. Como é que é o nome da primeira nota? Dó. E se eu apertar assim agora? Ré. Apertei o primeiro e o terceiro. E se eu apertar os dois juntos? Mi. Depois do Mi vem o quê? Fá. E agora depois do Fá? Sol. Mas o Sol ele não é igual ao Dó? Sim, porque o Dó era aberto também. E como eu faço diferente o Dó do Sol? Sopro diferente. Quando eu sopro Dó, eu sopro assim. Bem relaxado. E quando eu quero soprar o Sol, o que eu faço? Tem que fazer mais força. E assim eu vou subindo, conforme os túneis sonoros que o maestro Astor falou para nós. Vamos escutar um pouquinho do som do trompete sozinho agora? Vamos lá. Vocês viram? Obrigado. Vocês viram que eu consigo mudar bastante o som do meu trompete? Eu posso fazer ele uma hora muito doce, uma hora bem forte, mas eu também tenho um aparelhinho que eu consigo mudar mais ainda o som. Vocês querem ver como vai ficar? Tenho esse aparelhinho aqui que se chama surdina. Agora ele está todo fechado, ele tem 2 módulos. Eu vou colocar para vocês verem como fica e ouvirem. Essa surdina também é para estudar em casa, porque às vezes a gente não quer incomodar o papai, a mamãe, então a gente coloca a surdina para não dar tanto barulho. Agora eu vou tirar a última partezinha. E ela vai ficar com um som um pouquinho mais agressivo agora. Vamos escutar? E esse é o trompete, ele é usado em diversas formações musicais, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo, o instrumento que eu tenho aqui, como é que é o nome? Saxofone, exatamente. O trompete a gente acabou de ver e o trombone a gente viu antes. Como eles falaram saxofone antes, o maestro Astor disse que era de uma família diferente. Vocês não estão vendo metal aqui? Não? É ouro? Ah, é o seguinte, esse instrumento aqui também é de metal em sua maioria, mas tem uma partezinha nele
que faz com que ele seja da família dos instrumentos de madeira. Vou mostrar para vocês qual é. Essa partezinha aqui, ela vai embaixo, tá? Ela fica encostando no meu lábio de baixo. E essa partezinha, conforme o meu sopro, conforme a minha pressão de ar, ela vai vibrando, balançando dentro aqui mesmo. Não dá para nem enxergar. Mas essa vibração, ela faz com que o som do saxofone aconteça. O nome do criador do saxofone era um homem que se chamava Adolf Sax. Ou seja, Sax era o sobrenome dele. Todo mundo tem um sobrenome diferente aqui, né? Pode ser que alguns tenham igual. Mas Sax era o sobrenome dele. E ele botou o sobrenome dele nesse instrumento, batizando ele de saxofone, tá? O saxofone que eu tenho aqui é o saxofone tenor. O que isso quer dizer? Tem mais de um tipo? Será que é mais de um tipo de sax? O que vocês acham? Tem mais de um tipo de sax. O sax, sabe o que ele tenta imitar? Ele tenta imitar a nossa voz. Vocês têm vozes diferentes ou iguais? A gente às vezes reconhece o nosso colega, o nosso amigo só pela voz, né? E olha só, a gente tem 4 tipos principais de saxofone que imitam as 4 principais vozes humanas. Primeiro a gente tem o sax barítono, que é maior que esse aqui. Ele é um pouquinho mais grandão que esse aqui e ele vai imitar a voz de um homem que tem a voz bem grave. Depois a gente tem o sax tenor, que é esse aqui, que vai imitar o homem que tem a voz um pouco mais aguda. Depois a gente tem o sax alto, que é um pouco menor do que esse que eu trouxe aqui para vocês, que ele vai imitar uma mulher que tem a voz um pouco mais grave, não tão aguda. E a gente tem o último tipo de voz, que é o soprano, que é um saxofone que é reto. Ele nem tem essas curvas que parecem um cachimbo aqui. Ele é reto. E o saxofone soprano, ele vai imitar a voz de uma mulher que tem a voz bem aguda, bem aguda, bem aguda. Que nem o trompete. O trompete, ele imita a voz de uma mulher que tem a voz bem aguda. O sax tenor já vai imitar a voz de um homem e o trombone também, mais ou menos junto com o saxofone, vai imitar a voz de um homem, tá? E assim a gente vai se combinando para formar todo esse grupo que vocês estão vendo aqui. O saxofone ele é dividido em algumas partes, tá? Essa aqui de cima, eu já mostrei para vocês antes a palheta, que é essa parte de madeira. Em cima a gente tem a boquilha e aqui a gente tem uma abraçadeira, que é essa partezinha que está prendendo esses dois aqui. E aí, conforme eu vou posicionando a minha boca, eu consigo produzir o som. Se eu só soprar, não vai dar certo. Estranho. Se eu tentar fazer a abelhinha que eles fazem ali, no instrumento deles, também não vai dar certo. Não dá certo. No saxofone, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer de conta que eu estou soprando num canudinho. Sabe quando vocês estão tomando? Vocês estão tomando ali o todinho? E aí tem aquele canudinho que a gente tem que puxar ele? A gente tem que fazer o contrário, a gente tem que encher a caixinha quando ela está vazia, sabe? Quando a gente enche para estourar depois, eu sei como é que é. Então é o seguinte, ó, a gente tem que fazer de conta que a gente está soprando num canalzinho bem pequeno, fazer o nosso ar inteiro passar por aqui. Colocando o dente em cima e embaixo, dobrando o meu lábio por cima do dente. Assim mesmo. Vamos ver se vai dar certo agora. Já funcionou. Aqui eu tenho uma outra parte que vai fazer com que eu junte o corpo do saxofone com o restante, tá? Essa parte aqui se chama tudel. Ela já vai deixar o nosso som diferente. E essa parte grandona que vocês estão vendo aqui é o corpo, que é dividido em várias partes. Tem a campana, que também serve como um microfone, né, para aumentar o volume. E a gente tem aqui diversas teclas, diferente da vara do trombone, que a gente tem que abrir dos túneis, e dos pistas do trompete, que a gente tem que ir mexendo para fazer as notas. Aqui eu tenho muitas possibilidades, né? Estou vendo que tem muito botão, né? Tem mais de 20 botões aqui no saxofone para fazer essas notas aí que vocês estavam cantando antes com a gente. E aí, quando eu coloco aqui, eu consigo fazer um som com o meu instrumento completo.
navio? Conhecem essa? Sim. Ah, é do filme do Titanic, né? E olha só, e assim como os outros instrumentos de sopro, a gente consegue fazer vários sons diferentes tocando a mesma música. Por exemplo, vamos tentar tocar uma música com um som natural do instrumento. Pegar uma música que vocês cantaram antes. Se eu colocar minha voz junto com o instrumento, eu posso fazer isso de uma forma mais rasgada e agressiva também. Eu posso fazer isso parecendo que eu estou botando uns pontinhos em cada nota que eu estou tocando. E esse é o saxofone. Boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouco desse instrumento aqui. Alguém sabe o nome? Esse aqui é o baixo, tá? Contrabaixo elétrico, conhecido por baixo. Esse aqui eu não preciso soprar para sair som, tá? Esse aqui é diferente do pessoal que falou. Isso aí, esse aqui é da família das cordas, assim como a guitarra, é um instrumento de cordas, tá? E ele é um baixo elétrico, porque ele precisa de uma caixa de som. Se eu não ligar na caixa, ninguém escuta nada, né? Não vai sair som. Isso aí. Agora sim, né? Ele é um instrumento da família das cordas e é um instrumento de madeira, tá? É construído corpo, braço de madeira, as tarraxas aqui, onde a gente afina o instrumento é de metal. E ele é um instrumento, assim como o trompete aperta os pistos, o trombone tem a vara para tirar as notas, aqui a gente tira as notas em cada uma dessas casinhas aqui, ó. Mais para cima, mais grave, mais para baixo, vai ficando mais agudo. E como é um instrumento que não precisa soprar, a gente tem que tocar com os dedos, né? Na mão direita, geralmente a gente faz o ritmo. E as notas estão aqui na mão esquerda. Tá, pessoal? Esse aqui, contrabaixo elétrico. E agora sim, o Júnior vai mostrar a guitarra para vocês. Olá, pessoal. Que instrumento que é esse aqui? Guitarra, né? É parecido com o baixo, né? É, de rock, né? Dá pra tocar rock com a guitarra, é verdade. E vocês sabem de onde surgiu a guitarra? Não, ela surgiu do violão. Na verdade, a gente fala violão e guitarra, né? Mas em inglês, a gente fala acoustic guitarra, que é violão, ou seja, guitarra acústica. E electric guitar, ou seja, guitarra elétrica. E igualzinho ao baixo, a minha guitarra, ela quase não sai som, ó. Se eu bater bem forte, até dá pra ouvir alguma coisa, né? Então agora saiu o som, né? Bem alto, tudo depende do meu volume. Eu posso fazer bem baixinho, ó. Ó. E bem alto. Eu consigo controlar. E a guitarra, ela é um instrumento de madeira, que nem o violão. Só que ela tem uma diferença muito importante. O violão, ele tem uma caixa bem grande, né? Por quê? Porque é isso que faz o som sair com força. E a guitarra, ela tem um corpo todo de madeira. É um bloquinho de madeira. Olha só, tá vendo? Bem fininho. Por quê? Para o som não sair, para ele ficar só elétrico. Porque aqui, ó, tá vendo essa pecinha aqui? Essas 3 pecinhas aqui? Isso aqui é um ímã. Sabe o ímã? Aqueles ímãs de geladeira?
É isso que tem aqui. Tem um imãzinho de geladeira aqui. E sabe por que, que ele tá aqui? Porque a corda é de metal. É um metal, é tipo um arame. Sabe um aramezinho? Arame de metal? Então, essa corda, esse arame de metal que está preso aqui no braço, a gente fala que isso aqui é o braço, isso aqui é a mão, né? Ou em inglês é a cabeça, em inglês eles falam cabeça. Eu nunca vi uma cabeça grudada no braço, vocês já viram isso? É estranho, né? Cabeça. Mais parecido com uma mão, né? O braço, a mão, e aqui tem o corpo. O corpo, né? Daí olha só que interessante. Quando eu toco, quando eu puxo essa corda, ó, ela vibra. Quando ela vibra, o imãzinho aqui, o imã, né? Ele percebe essa vibração, transforma em eletricidade e manda ali para aquela caixa. E assim como os outros instrumentos, eu também posso fazer notas. Como é que eu faço essas notas? Eu aperto nessas casinhas, tá vendo que tem uns metais aqui assim, que estão atravessados assim? Quando eu aperto a corda, ela encosta no metal, ó. Esse é o som mais agudinho que eu consigo, ó. Olha o que acontece, ó. E esse é o mais grave, ó. O mais agudo, desculpa, o mais grave e o mais agudo aqui, ó. E eu consigo tocar várias notas ao mesmo tempo. Eles não conseguem fazer isso sozinhos, mas eu consigo. Por quê? Porque com os meus dedos eu posso apertar várias cordas, ó. E quando eu aperto várias cordas ao mesmo tempo e eu toco todas elas, ó, eu consigo. Ó. Né? Consigo fazer vários sons. Só que a guitarra, ela ficou muito conhecida por uma coisa que já falaram aqui. Que normalmente a guitarra, ela aparece muito no rock, né? E como é que a gente faz pra guitarra ficar com aquele som de rock? Aquela coisa. Porque é pra botar a mexer dos dedos. Bota o som mais grave. Mais grave, será? Mais grave, ó. Estranho, né? Ó, eu mudei a captação. Tem uma coisinha que a gente tem que fazer, ó. Apertar esse botão aqui, ó. Agora tá mais parecido com rock? É. Vocês já ouviram essa música aqui, ó? Já ouviram? Já ouviram? Essa é mais desconhecida, né? E essa aqui, ó? Já ouviram? Isso é, a guitarra ficou muito conhecida, principalmente por causa dessas músicas, né? E isso aí, essa é a guitarra. A gente consegue fazer várias coisas com ela, né? Legal? Isso aí. Aí pessoal, tudo bem? Alguém sabe o nome desse instrumento aqui? Vários tambores, né, que a gente toca, né? Eu tinha uma bateria, meu pai tinha uma grande e eu pequena pra mim. É, sabe tocar? Sei. Legal. Eu também. Eu sei. Então, uma das bases, uma das coisas básicas da bateria é a coordenação, certo? Aqui, ó. A mão direita, a mão esquerda, o pé direito e o pé esquerdo, né? Ó. Certo? Tá, então esse aqui é o mais grave, é o tambor maior, né? Chama buco, a gente toca com o pé. Ó. Pedal, né? Essa aqui é o sexto, é a caixa. Tem um som mais alto, ó. Aqui, ó. Acho que o ouvido, né? É alto, né? Tá, ó. A gente pode tocar ela assim, aqui embaixo tem uma esteira, tá? Esse som aqui, ó. Olha aqui, ó. Presta atenção, ó. Mudou o som, ó. Aqui a gente tem o cimbal, que é essa
pode tocar com a mão direita e com o pé esquerdo. Ou simultaneamente, juntos. De ataque, onde ele estuda, fresh, né? Ó. Dá pra tirar vários tipos de som. Mais funcido, né? Ó. Tá. Esse aqui é o prato de condução. Ó. O nome já diz tudo, é condução que a gente conduz muito bem, né? Eu vou tocar o samba pra vocês agora. Antes da gente finalizar com uma música, nós queremos deixar esse convite para vocês também assistirem à noite os duendes musicais. Esses aí somos nós hoje à noite vestidos, tá? Mostra para eles aí, ó. Nós vamos estar assim, maquiados, com esse chapéu legal e vestidos com essas roupas. E isso vai nos transformar em duendes. Nós somos os ajudantes do Papai Noel. Somos atrapalhados. Quando a gente tiver essa roupa, já começa toda atrapalhada. É coisa fantástica. E daí, eu queria dizer para vocês o seguinte: se vocês tiverem a possibilidade de estudar música, por favor, estudem música. Quanto antes começarem, melhor. Para a cabeça de vocês, para a alma, para o coração, para o futuro de vocês como pessoas. Estudem música. A música transforma os seres humanos e também abre grandes possibilidades. Legal? Obrigado a cada um de vocês. A gente encerra com um tema chamado Can't Take My Eyes Off You.